Bom dia a todos. Aproveitando a oportunidade de falar das crianças, é importante que, como igreja, estejamos atentos também, né? Está saindo agora, já saiu o ECA Digital, que fala algumas coisas em relação à proteção das crianças, e a igreja também tem sido alvo dessa busca pela proteção da criança e do adolescente, né? Então, infelizmente, a gente vive num país, outros lugares também, onde as crianças, por exemplo, países com guerra, onde as crianças são as maiores vítimas, né? Crianças, pessoas de idade também. Então, vamos ficar atentos às nossas crianças. Quando tiver criança, adolescente sozinho, chame a atenção, manda para o templo, né? A gente tem que estar atento a todas essas coisas. Não é porque é igreja que não pode acontecer nada aqui, porque nós ainda vivemos no mundo, né? E tanto que quando se fala de abuso infantil, acho que mais de 70% são pessoas próximas, inclusive da própria família. Então estejamos atentos com isso. Amém? Gostaria de fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler. Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Lucas, capítulo 6. Diz assim: Em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Por aqui. Eu gostaria de meditar um pouco, esses dias estavam caminhando um pouco, né, lá próximo de casa, não tenho desculpa agora, né, para não fazer nada. Eu estava caminhando e pensando algumas coisas, acho que veio um pensamento do irmão Lázaro, né, não estava ouvindo a música dele, mas quando ele fala: porque me resgatou, porque me trouxe Deus, porque me queres Deus, tanto assim. Acho que a gente começa um processo de conversão verdadeira, a gente começa a se sentir um miserável, né? E a gente começa a questionar, e eu pensando a respeito dessas coisas, eu gostaria de meditar sobre o tema as escolhas de Jesus. Por isso que eu peguei esse texto, nós vamos ler alguns textos aqui, mas falar especificamente das escolhas de Jesus. Quando fala discípulo, fala a palavra discípulo, que ele escolheu discípulo, não me refiro apenas a alguém com um chamado, mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E aqui inclui também aqueles que são salvos. Quando Jesus decide pregar o evangelho a toda criatura, ele falou para os seus discípulos também. Então, creio que nós temos que levantar, quando eu falo levantar uma igreja no sentido mais amplo, né, no Brasil, igreja de seguidores de Jesus, amém? De discípulos. Antes de ter membros, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Mas pensando sobre a escolha de Jesus, tivemos aí uma polêmica, né? Falaram para mim não falar mais de futebol, não vou falar mais do Santos. Mas a minha pergunta é: quem você escolheria para o seu time? Ou até mesmo, quem você colocaria na sua equipe? Não apenas de esporte, você que trabalha, tem empresa. Quem você escolheria? Quem seriam os seus discípulos? De repente você fala assim: olha, eu me sinto alguém que precisa formar discípulos e a igreja deve formar, a igreja precisa ter legado. E a minha pergunta é: quem seriam seus discípulos segundo os seus critérios? Quando olhamos para as escolhas de Jesus, o que a gente vê? Homens diferentes, temperamentos diferentes. Jesus, ele escolheu homens que talvez eu e você naquela época não escolheria. Homens que talvez nós não deixaríamos nem pregar no púlpito, altar, seja lá o nome que queira dar.
Jesus escolheu homens simples, pescadores, cobradores de impostos, publicanos, né? Homens que eram de caráter até duvidoso. Então essa foi a escolha de Jesus. Por que é importante? Porque nós vivemos um tempo de polarização. E Jesus é o Jesus da diversidade, meu querido. E a gente vive nos extremos, né? Ou é A, ou é B, ou é direita, ou é esquerda, ou é isso, ou é aquilo. Mas nós, como seguidores de Jesus. E eu estava pensando sobre isso, pensando sobre minha vida. Eu não me escolheria para estar no time de Jesus. Eu sei muito bem quem eu sou. Então, Jesus, ele escolheu pessoas diversas, vários temperamentos. Ali vai ter o filho do trovão, vai ter aquele que era mais questionador. Nós chamamos muitas vezes de incrédulo. Tomé, eu não acho ele incrédulo, não, depende do ponto de vista. Aquele também que era como o André, né, que foi o primeiro evangelista mais discreto. Pedro era nordestino, com certeza. Pedro era todo, né, queria pegar a faca e já facão e cortar todo mundo. Aí já tinha aquele, o apóstolo do amor. Então veja a diversidade dos discípulos de Jesus, e todos foram usados por eles. E só João, se não me engano, que não morreu, né? Por causa da perseguição. Dizem que João morreu lá na ilha de Patmos, morreu de velhice. Fora isso, todos os outros morreram por causa do nome de Jesus. Então, dito isso, há características relevantes nas escolhas de Jesus. Eu gostaria de pensar a respeito disso. Então, dentro de todo esse contexto, primeiro, as escolhas de Jesus têm a ver com a sua soberania, não com um currículo ou currículo e qualificações humanas. As escolhas de Jesus não têm a ver, Jesus não escolheu ninguém pelo currículo. Jesus não foi na sinagoga e falou aqui, qual que é o melhor rabino, o mais inteligente, o mais intelectual, venha e siga-me. Não, a escolha de Jesus não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a sua soberania, tem a ver com a sua graça. E nós temos que ter cuidado com isso, porque lá em 1 Coríntios diz o quê? Deus escolheu, 1:27, Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então a gente vê desde o início da Bíblia, Deus usando pessoas diferentes, pessoas de caráter duvidoso, sim. Sim, a Bíblia não esconde nada disso. Quem convidaria Davi para pregar na sua igreja, sabendo de todo o currículo humano de Davi? Mas Deus o chamou um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, além de soberano, Ele é onipotente, é onisciente, Ele sabe do coração do homem e Ele sabe das nossas fraquezas e das nossas necessidades. É por isso que Ele veio. Eu falo que o verdadeiro cristão é mais corajoso que todo mundo, porque ele é o único que tem coragem de assumir que é fraco, miserável, pobre, nu e precisa de um Senhor e Salvador. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos fracos, frágeis. Mas Jesus não escolheu pessoas segundo o critério humano, segundo o currículo. Hoje me preocupa porque na igreja, quando falo igreja, gente, é geral. As pessoas veem alguém falando bem, já falam, é pastor. Quem disse que pastor fala bem? Ou precisa falar bem? Ah, isso aqui, é isso. A gente já começa a rotular pessoas, às vezes pelo currículo humano. Mas Deus veio diferente, lembra? Até o profeta lá se enganou. Achou que era Eliabe, quando Deus mandou lá, olha, esse aqui é bonitão, é esse. Aí Deus falou, não é esse não, você vê com os olhos dos homens. Cadê o pequenininho? Davizinho, ruivinho. Ninguém nem lembrou dele na hora, né? Quem é o caçulinha aí sabe como que é, né? Difícil.
Mas Deus já via quem o homem não vê. Deus está te vendo. Deus sabe das suas necessidades. E a escolha de Jesus, quando eu falo escolha, não apenas para seguir, para ser salvo, vai implicar tudo. Não temos tempo de falar dentro dessa ideia, falar um pouco sobre outras questões. Mas Paulo se considerava um dos piores. Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não, mas o mal que eu não quero, havia uma luta. Paulo estava lá, lembra no primeiro mártir, segurando enquanto Estevão era apedrejado. E quando Paulo falou que se converteu, qual é a ideia? A ideia é que tem aí o pessoal, aprontou tudo, agora vai ser crente. Não é isso que a gente ouve? Eu ouço da minha própria família. O cara aprontou, bebeu, fez isso, agora virou crente, virou cristão. E a minha pergunta é, o que você prefere? Se encontrar com um bandido ou com um ex-bandido, que para Deus é nova criatura? Então é melhor se encontrar com ex, amém? Então Deus, Ele escolheu pessoas de diversas formas, temperamentos, porque Ele é soberano. Nós temos que ter cuidado para não querer fazer como o capitalismo selvagem, né? Que a gente rotula as pessoas pelas suas qualificações, quem pode ou quem não pode. Então as escolhas de Jesus não tem a ver porque eu sou bom, não tem a ver porque você é bom, você é boa, não. Tem a ver porque Deus é bom. Tem a ver com a graça de Jesus. Eu estava esses dias, segunda a quarta, participando do curso. É sobre redes, né? São redes evangélicas de projetos sociais. Eu estava lá e de repente um rapaz, eu vi ele bem tímido, ele me procurou e começou a conversar comigo. Ele trabalha com crianças. Ele tem uma casa não é de apoio, ele acolhe mesmo crianças. E ele estava falando da dificuldade em São Paulo. O limite dele é 15, 16 crianças, então o juiz vai e o envia, né? Quando tem todo aquele processo lá, tira dos pais, né? Aquilo que o Léo também estava falando, né? Aquela questão dolorosa. Muitos são filhos de usuários de droga, o pai está preso e ele acolhe. E ele quietinho ali, eu comecei a conversar, ele disse que tem 4 filhos adotivos. Eu falei, você tem coragem, porque a minha mãe também tem 3 adotivos. Eu comecei a conversar, vendo a dificuldade que ele tem. Ele não tem apoio nenhum do Estado, mesmo ele trabalhando em prol do Estado, acolhendo quem o Estado deveria acolher. E começamos a conversar, aí eu entendi, ele era alguém do tempo ainda da chamada FEBEM, né? Agora não é mais FEBEM, ele foi um garoto de rua, e hoje ele cumpre esse chamado na vida dele. Eu falei, fantástico. Pessoas invisíveis fazendo o que Jesus falou que nós deveríamos fazer, quietinho na dele e todos conversando. Eu falei, é isso. Talvez Deus colocou algo no seu coração, mas algum tipo de complexo, ou até mesmo questionamentos. E você? Quem é você? Não importa quem eu sou para você, importa quem nós somos para Deus. E Deus escolheu pessoas de caráter duvidoso também. Se você olhar na Bíblia, Abraão, em certo momento, mentiu. Mas eu não estou dizendo isso para justificar. Por favor, não vamos levar para outro extremo. Eu estou dizendo que a escolha de Jesus tem a ver com a sua soberania. Segundo, no final, eu vou falar um pouco para que a gente compreenda, talvez, aonde eu queira chegar. Segundo, as escolhas de Jesus têm um outro lado. Precisa ter um sim dos escolhidos. Mateus 4:20, que é um texto que fala sobre isso, fala, no mesmo instante eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou. E eles, olha lá, deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram. A Bíblia às vezes já está o começo, o meio e o fim. Não fala de sentimentos, nada. Só fala que imediatamente eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles falaram sim para Jesus. Agora a pergunta é, Jesus te escolheu. Nós já falamos sim para Jesus? Dizer sim para Jesus não é tão simples como imaginamos, porque exige o quê? Renúncia. No caso, eles renunciaram aqui, alguns, o trabalho.
na pesca, eram empresários da pesca, outros trabalhavam, era publicano, renunciaram. Não estou dizendo que você precisa renunciar ao seu trabalho para Jesus, mas talvez entender que o seu trabalho é um ministério também. A gente fez essa separação, secular, não, eu sou secular, eu sou integral. Não, todos nós trabalhamos de forma integral para Jesus. Você no seu trabalho é um discípulo de Jesus, você na sua escola é um discípulo de Jesus, mas para isso nós precisamos também renunciar muitas coisas, inclusive comportamentos que nós tínhamos antes de Jesus. Então nesse processo Paulo disse, olha, o bem que eu não quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está em mim. Agora a questão é, até onde falamos sim para Jesus? Será que o nosso sim não é limitado? Até aqui eu vou com o Senhor. Passou daqui, não vou mais. Porque parece-me que muitas vezes a nossa resposta para Jesus acaba limitando o agir de Deus em nossas vidas. Exemplo, eu conheci pessoas lá que abriram mão. Teria outra também, que eu acho que era de Campinas, vendeu sua casa, vendeu tudo e foi lá para o lado da Amazonas, com o dinheiro dela. Ela sentiu esse chamado, amém. Eu falei, Deus, eu não estou sentindo isso ainda. Mas a pergunta é, eu não estou sentindo porque não é meu? Ou porque o meu sim é limitado para Jesus? Porque esses discípulos falaram sim, e depois nós vemos através do final deles que eles se entregaram corpo, alma e espírito integralmente, ou seja, inteiro para Jesus. Nós somos inteiros para Jesus? Nós nos entregamos integralmente para Jesus? Ou nós estamos só aqui assim, aqui eu vou, aqui não mexe, aqui não fala, até aqui eu vou. E eu lembro-me de uns conflitos que eu estava tendo, quando eu saí do primeiro campo, falei, Deus, eu comecei a exigir para Deus, eu só vou agora, se for para lugar assim, assado, com tantas pessoas com essa condição. Enquanto eu falei isso para Deus, meu irmão, coitado de mim, o chicote foi estralando até que um dia eu não aguentei mais. Eu dobrei meu joelho, não aguento mais, Senhor, eu me entrego. Me manda para onde tu quiseres, mas com coração, sabe? Tem oração que é difícil fazer, irmão. Seja feita a tua vontade, como Jesus falar, é fácil. Eu lembro que eu dobrei meu joelho lá na Batista Ágape. Eu lembro até hoje, tem dias que são marcantes na vida da gente. Senhor, eu me rendo. Porque também as portas se fecharam. Porque muitas portas se fecham, porque nós queremos entrar em portas que não foi Deus que abriu. E aí quando eu orei, eu falei, Senhor, tá bom, eu entendi, não quero mais igreja com 400 membros. Igreja, já tudo, não, Senhor, me leva para onde tu quiseres. Para que eu orei isso? Na segunda, o pastor que falava muito bonito, né? Surgiu uma vacância, não sabia nem o que era vacância. Surgiu uma vacância em Juazeiro. Juazeiro, da Bahia? Não. Do Padim, Deus o livre. Do Padre Cícero, o que eu vou fazer lá? Aí depois eu lembrei da oração. Entramos em conversações, e vai eu, 8 anos no sertão. 42 graus, setembro, outubro. Mas eu estava no lugar que Deus quis. Eu nunca vivenciei tantos milagres na minha vida como lá. Mas não foi fácil falar assim. Talvez Deus tenha colocado algo no seu coração. Ele está esperando essa oração. Mas não é apenas na teoria. Seja feita a tua. E aí quando eu tenho um pastor que ele fala assim para mim, sabe por que Deus não se revela totalmente para você? Se Deus mostrar para você agora o que Ele tem para o seu futuro, você não vai querer agora. Se Ele tivesse falado para mim que era para mim ir para Juazeiro, sem eu estar naquela situação, eu não iria, nunca. Mas Deus, Ele vai nos cercando com o seu amor, com a sua graça. O chicotinho também de vez em quando é bom, né? Então talvez Deus esteja esperando o teu sim. Para outros não. Quando eu falo sim, não estou falando de chamado apenas para ir para um lugar. Às vezes é um trabalho que você tem orado, algo que você tem buscado, mas você está com medo de se entregar totalmente. Mas se você tem convicção que Jesus está contigo, meu querido, não temas. Porque uma coisa que eu tive no campo, não tive mais, convicção.
Vamos alugar esse prédio, não temos dinheiro. Se for possível, eu vendo o meu carro, eu vendo tudo, mas nós vamos. Depois chegava em casa, tremia mais que vara de bambu, né? Mas eu fazia e não precisei vender nada, porque Deus honrava. Porque aquela convicção já veio do próprio Espírito Santo que colocou, porque eu decidi dizer sim para Jesus. Então, às vezes, Deus espera o nosso sim. Você foi chamado, nós fomos chamados, nós não temos nada de bom. E, às vezes, até nós questionamos nós mesmos. Quem sou eu? E terceiro, Mateus 4,19. Isso aqui é complicado também, né? O que eu estava falando um pouco agora. Então, Jesus lhe disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Deus tinha um propósito já. Vocês serão pescadores de homens. As escolhas de Jesus são para a realização da vontade de quem minha? Do Pai. Olha só. Ele não escolheu aqueles homens para que eles fizessem o que eles queriam, o que eles quisessem, não. Jesus foi específico. Vem, né? Lembra aquele jovem lá? O jovem rico? Ele usou a mesma expressão no grego, siga-me, a mesma expressão. Vai, vende tudo e siga-me. Aquele jovem saiu abatido, por quê? Porque ele não conseguiu falar o sim que esses discípulos falaram. E eu sei quem é Pedro, quem é João, quem é Judas, mas eu não sei quem é aquele jovem, porque não tem nem o nome dele na Bíblia. Alguns está jovem mancebo, outra coisa assim. Porque ele não falou sim para Jesus. Ele perdeu a oportunidade. E quando Jesus chama, é com propósito. Agora ele chama com propósito para a realização da vontade dele. Infelizmente, vemos pessoas dizendo que aceitou Jesus, que quer segui-lo, mas o que vemos são pessoas tratando Jesus como uma fada madrinha. Agora eu aceitei Jesus, você tem direito a 3 pedidos. Primeiro, uma Hilux fechada. Segundo, um trabalho parecido com aqueles de Brasília, 100, 200 mil, fora os benefícios, fora os bolsas. Tem a bolsa política também, né? Ninguém fala, né? Auxílio paletó, auxílio isso e aquilo. E eu quero prosperar. Você vê Jesus dizendo que chamou alguém aqui para prosperar? Para ter sucesso? Pelo contrário. Mal sabia o que esperavam. Uns foram crucificados de cabeça para baixo. Outros foram perseguidos. Outros foram insultados. Traídos como mestre. Então, aqui que é o problema. Jesus me escolheu, Jesus se escolheu, você já disse sim. Mas também eu entendo que há uma dificuldade, porque para que eu possa fazer a vontade de alguém, eu preciso entendê-la. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nem sempre é a mesma, não é a mesma. Deus tem uma vontade para cada um, cada ser é específico. Como aqueles discípulos, todos foram chamados com o mesmo propósito, mas cada um foi para uma região, cada um teve um ministério, né, que o qualificava mais ou não. Mas a pergunta é, estamos dispostos a fazer a vontade de Deus nesse tempo tão... Eu estava ouvindo coisas que eu me envergonhei nesse congresso, pessoas com tão poucas coisas, poucos recursos financeiros, poucos recursos humanos, mas que estavam fazendo coisas extraordinárias aonde ninguém vê, numa comunidade. Estavam ali fazendo aquilo que Jesus falou, que quase ninguém gosta de pregar esse texto, não sei porquê. Estava preso e não me visitasse. Estava nu e não me desse. Fui estrangeiro e não me acolhesse. Tive fome. E os discípulos perguntaram, mas quando foi isso, Jesus? Qual foi a resposta? Quando deixou de fazer a um desses pequeninos. A vontade de Jesus, para ser sincero, ela é explícita na Bíblia. Existe aquilo que nós chamamos, chamado geral para todos, específico. Mas algumas coisas é específica. É você e Deus, é eu e Deus. E hoje nós estamos aqui. Jesus nos escolheu para realizarmos a vontade dele. Compreender as escolhas de Jesus é importante para não confundirmos com as escolhas baseadas no capitalismo ou da tradição religiosa.
A tradição religiosa é pior ainda. Eles se colocam no lugar de Deus, rotula quem pode ou quem não pode fazer isso, e eles começam a entender que tudo que façam de acordo com as suas tradições é a vontade de Deus, e é por isso que está esse caos na igreja evangélica brasileira. Porque as pessoas têm ouvido, muitas pessoas, inclusive pastores e líderes que lideram milhões de pessoas, estão falando em nome dele, no meu não é. Porque penso logo existe, eu não preciso que nenhum pastor me represente em relação a algumas coisas, porque nós somos livres. E se é democracia, temos que expressar. Agora, dentro de tudo isso, a minha pergunta é: as suas escolhas têm sido baseadas na vontade de Deus ou no que as pessoas falam? Hoje a gente vê as pessoas rotulando, a tradição dizendo, olha, para você, não sou contra isso, só estou dando um exemplo. Para ser pastor, você tem que fazer isso. Mas qual era o critério bíblico para ser um pastor? Para ser um discípulo? É dizer sim. Tem pessoas que são muito mais missionário e pastor do que eu, porque estão em lugares que eu não iria. Tem pessoas que visitam os presídios, ministério, o qual eu já trabalhei, vim dessa vida meio assim, nunca fui preso, nada disso, mas já vivi com um cidadão aí que já foi preso, que já morreu, que eu falei, eu não quero nada com essa galera, eu sei quem é. Mas há pessoas que estão lá, fazendo um lindo trabalho no presídio. Há pessoas que estão fazendo trabalho como um ministério. Eles compravam mulheres para resgatar da prostituição em alguns países aí. Compravam. Resgatavam. Lembrei do livro de Oséias, né? Que Deus chamou o profeta para viver com uma prostituta. Ele pagou para tirar a mulher dele do prostíbulo, para vivenciar na pele o amor de Deus. Essa prostituta, biblicamente, somos nós, o qual Jesus pagou um alto preço e disse: ei, eu estou te escolhendo, não porque você é bom. Aliás, a Bíblia vai além, né? Há um texto que eu não lembro, que eu não consigo decorar, que diz que as prostitutas e os ladrões estão entrando primeiro no reino dos céus. Claro que arrependidos, né? Não estou dizendo. Você entende que parece que a gente vive uma lógica errada de Jesus em detrimento à tradição, à igreja, e a gente deixa de fazer o que deveríamos fazer porque estamos preocupados. Aqueles que não fazem ainda começam a fechar a porta do céu porque eles querem se colocar no lugar de Deus, e aí a gente começa a deixar de fazer. Então, para concluir, e daqui a pouco cearmos, Jesus é livre e soberano para escolher quem Ele quiser, quem Ele quer, do jeito que Ele quer. O que Ele espera? Um sim e um eis-me aqui. Mas não é aquele eis-me aqui, envia aquele ali. A gente é cheio disso, né? Eis-me aqui, envia aquele ali. É com você, meu querido. Eu fazia isso também, não, esse lugar não é para mim não. Eu já falei, meu chamado é na praia, litoral. Aliás, tem bastante gente aqui que é chamado na praia, né? Eu já ouvi coisas, me desculpe, irmão, mas eu tenho que falar isso, eu sei que está gravando. Eu tinha colegas que falavam assim, vai me visitar no sertão. Ah, é muito quente, a minha pele não aguenta. Depois de 2 meses, estava lá na África, uns 50 graus. Nossa, que benção esse calor da África. Ué, qual a diferença da África para o Nordeste? Lá ainda é mais quente que o Nordeste. A minha pergunta é, você foi para lá e agora cai em missões também, fazer a vontade do Pai? Ou porque você sonhava em conhecer a Europa, que aí vai, mas não usa o nome de Deus? Você vai para onde você quiser. Eu posso dizer que tem um chamado em Miami. Quem tem chamado para Picos? Onde é Picos? Piauí. Lá o urubu bate a asa e a outra ele abana. Tão quente que é, lá você frita literalmente um ovo. Passava naquela cidade assim, eu quero passar logo desse vale, quando eu viajava. Mas lá tem igrejas grandes, pessoas que precisam de Jesus da mesma forma que tem gente lá na África e na Europa. Cadê os chamados para esses lugares aqui? Eu não estou questionando o chamado de ninguém, estou dizendo
que nós temos que ter cuidado. Eu tentei fazer isso. Usar a vontade, a minha vontade, pegar a vontade de Deus e dizer que é minha, e ir para um lugar onde eu quero. Eu nunca fui para onde eu quis, já falei isso várias vezes, né? Eu fico até com medo quando eu falo algumas coisas, nem falo mais. Senhor, seja feita a tua vontade. A gente fala aqui, mas você tem coragem de dobrar seu joelho, chegar em casa, sem ninguém estar vendo, só você e Deus, e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Ai, é difícil. Mas é a melhor coisa que tem quando nós entendemos, e o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Seja na Europa, seja em Campinas, seja na África. Quando estamos no centro da vontade de Deus, a prosperidade, que não é essa prosperidade que pregam por aí, mas a prosperidade bíblica, ela chega nas nossas vidas, nós teremos provisão, nós teremos a presença de Jesus ao nosso lado. Então, meu querido, Jesus espera um sim daqueles que Ele escolhe para cumprir a vontade dEle. E Deus te chama para ser um discípulo, primeiramente, dEle. Antes de sermos membros de uma igreja, que é importante também, nós precisamos ser discípulo. E discípulo exige renúncia. Renúncia por quê? Eu falo que 95% das vezes a minha vontade está fora da vontade de Jesus. E a oração nos leva para a vontade. A nossa oração jamais vai mudar a soberania e a vontade de Deus. Mas a oração nos leva a praticar. Ou está dentro da vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus para a sua vida? Não sei. Eu sei da minha. E às vezes finge que não sei. Não é assim que nós agimos? Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que Jesus escolheu homens que não tinham currículo humano, que não tinham estudo. Estou falando que você não deva estudar. Por favor, gente, estude, porque o mercado é competitivo. Estou falando dentro de um contexto que Jesus não olha como o homem vê. Jesus não escolhe segundo o padrão desse mundo. Jesus não escolhe segundo o padrão da tradição religiosa. Jesus escolhe segundo o seu coração, segundo a vontade dele. E aí, como Lázaro cantava, né? Por que me resgatou? Por que me queres tanto assim? E aí vem a resposta de Deus, né? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Aquilo que nós cantamos aqui, o amor de Deus nos constrange, é o amor de Deus que nos coloca de pé, é o amor de Deus que nos faz caminhar, mesmo quando a gente quer desistir. Por quê? Porque aí eu lembro que mesmo não merecendo, Ele me escolheu. Isso é graça de Deus. E a graça de Deus está aqui nessa manhã. Ele está presente porque nós estamos reunidos em nome dEle. Eu gostaria de pedir ajuda aqui do pessoal. Chamar os diáconos também, o pessoal que está responsável pela ceia. Mas eu gostaria que você, Maria, tirasse 3 minutinhos. A ceia também fala de um homem se examinar. Reflita. E a primeira coisa, não deixe que ninguém, nenhum ser humano, nem o inimigo, coloque complexo na sua mente. Deus te escolheu, isso é que importa. Ele que te capacita. Ele vai te dar ferramentas necessárias para que você cumpra a vontade dele. Então, lembra a história do mar? O que Deus disse para Moisés? Moisés ficou lá, o povo em frente ao mar, reclamando, não é isso? E agora? Deus falou o que para Moisés? Diga ao povo que marche. Enquanto eles não marcharam, o mar não se abriu. Porque a fé é isso, é confiar. Talvez você esteja passando por uma situação que você está esperando, mas Jesus está dizendo, vai caminhando, no caminho eu vou me revelar para você. É no caminho que muitas vezes Deus se revela. Aqueles homens estavam trabalhando, Deus não chama desocupado. Deus chamou ali e falou assim, ei, vem, segue-me. André, que era o primeiro, né, o irmão de Pedro, se não me engano, foi o primeiro. Chamou Pedro. E foram espalhando, e Jesus orou e escolheu. Agora, nem Jesus foi 100%. Quem escolheu Judas? Jesus. Jesus sabia ou não que Judas iria traí-lo? Mas por que Jesus escolheu Judas? E Judas já tinha um caráter duvidoso. Ele não era apenas um traidor, ele era ladrão. Ele roubava as coisas, está lá na Bíblia. Ainda assim, Jesus decidiu amá-lo até
fim. A graça de Jesus é para todos. Todos. Sabe aquela pessoa, talvez da sua família ou da minha, que você não acredita mais, que não tem mais jeito? Eu quero te dizer que com Jesus tem jeito, meu querido. Com Jesus tem jeito. Porque se nós começarmos a questionar Jesus, a nossa fé vai começar a naufragar. Pode ser a pior situação, a pior pessoa do mundo. Paulo, ele se considerava um dos piores. Ele era matador de cristão. Ele ficava procurando e ainda assim Deus o chamou. Convenha que ele agora sofra por causa do meu nome. De qualquer forma nós iremos sofrer nessa terra. O que nós temos que escolher é para quem nós sofreremos. Porque no sofrimento de Jesus há uma esperança de vida eterna. Um lugar onde um dia nós estaremos, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E não será mais esse simbolismo, mas será a verdadeira ceia do Senhor. Todos juntos em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Ele está aqui nessa manhã. Talvez você não queria nem vir aqui essa manhã, nem eu, estava frio, estou meio gripado. Mas a graça de Jesus nos impulsiona, como diz aquela música, né? Se der o amor me faz suspirar, o amor é graça. Então não deixe que as circunstâncias da vida apague o amor de Deus na sua vida. Não deixe que palavras humanas esfriem o amor de Deus na sua vida. Não permita que as circunstâncias no mundo, que essa política aí, partidária, polarizada, venha te trazer desânimo. Jesus não tem nada a ver com isso. O reino dele não é aqui da terra. O reino dele é do céu. Jesus está aqui para dizer: ei, se eu te escolhi. Ai, não sou bom. Ele sabe que você não é bom. Ele escolheu Moisés. Moisés falou: ah, como Deus é bom. Moisés falou: eu sou gago, eu sou pesado, eu não sei falar. Olha o trabalho em equipe. Deus falou o quê? Eu vou consertar seus lábios? Não, arrumou alguém para falar por ele. Olha a graça de Deus, colocando pessoas certas ao teu lado, na hora certa, para que te ajude a cumprir a missão de Deus. Olha como Deus é maravilhoso, tudo isso é graça. A graça abundante sobre nossas vidas, meu querido. Enquanto nos preparamos aqui, reflita aí sentado sobre essas coisas, porque Deus está presente nesse lugar. Ele está presente aí, ó, no teu coração. O Espírito Santo te selou. Vamos tirar 5 minutos, pessoal. O louvor pode ficar à vontade.